Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Aquarismo para Sempre. E no vídeo de hoje eu vou apresentar 6 mitos sobre o aquarismo, parte 1. Bom, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal para dar aquela força, compartilhe com os amigos e deixe o like, beleza? Bom, o primeiro mito é: pH neutro serve para qualquer tipo de peixe. Todo tipo de peixe. Será que isso faz sentido? Na verdade, gente, não é bem assim que funciona, tá? É o seguinte, tem peixes no aquarismo de pH ácido, né? De pH alcalino. Tem uns que fazem transição do pH alcalino para o pH ácido. Então, ele tem uma parte de pH, por exemplo, pH 5,8, que é ácido, até 7,2, que já é levemente alcalino. Tem outros que tem uma pH 6,4 a 7,5, por exemplo. Então você percebe que está meio que transitando entre o pH ácido e o pH alcalino. Já os quíndios, eles conseguem viver de boa no pH neutro, né? No pH neutro, levemente alcalino, 7,4, né? 7,3 na verdade, né? Ele consegue viver bem. Então, não tem essa de todo peixe serve para o pH neutro, né? Até porque tem peixes que só suportam pH ácido, né? Colocar em pH alcalino ou neutro, ele não vai se desenvolver bem. Ele pode até sobreviver por um tempo, né? Mas se desenvolver bem, saudável, não. E tem peixes que, por exemplo, os ciclídeos africanos, têm uma faixa de pH muito alcalino, né? Por exemplo, 8, 7,7, alguma coisa assim. Então ele não viveria bem no pH neutro. E também é muito difícil manter um pH neutro do aquário, né? Se você parar para pensar, com tudo que você tem no aquário, substrato, plantas, ornamentação, uma hora ou outra o pH vai sair dessa faixa neutra, né? Caso você queira manter um pH neutro, mas é muito difícil. Então isso aí é mito, não é verdade, beleza? O segundo mito é: peixe cresce de acordo com o tamanho do aquário em que ele vive. Esse é um mito e verdade ao mesmo tempo, né? Porque assim, por exemplo, você pegar um peixe cascudo, que chega até cascudo abacaxi, né? Que pode atingir 50 centímetros, fica bem grandão, né? Ou uma pirarara, que cresce bastante, né? Podendo chegar até 1 metro de comprimento, né? Aí você coloca no aquário pequeno, no aquário de 100 litros, por exemplo. Esse peixe, ele coloca pequeno, né? Ele vai crescendo, só que assim, por conta do tamanho do aquário onde ele está, o seu crescimento é afetado, então ele não vai se desenvolver bem, né? Ele vai crescer até menos, mas não é só o tamanho do aquário que influencia nesse crescimento, né? É também a alimentação, o pH da água, a temperatura, são vários fatores, né, que influenciam no crescimento do peixe. Então, não é só dizer assim, tem um peixe em aquário pequeno, ele não vai crescer. Não é só falar isso, porque ele vai crescer. Só que ele não vai crescer de um tamanho que ele cresceria caso estivesse num aquário maior, né? Então, por isso que isso aí é um mito meio que verdade, né? Então é isso. Aí, o terceiro ponto, que é o terceiro mito: cascudos limpam o aquário porque se alimentam das fezes de outros peixes. Isso aí é um mito bem pesado. Sabe por quê? Porque os cascudos, eles são peixes algueiros, né? Ou seja, peixes que se alimentam de algas, né? E também são peixes que ficam grudados nos troncos do aquário, né? Se alimentando das fibras do tronco, das algas
nas pedras do aquário, nos enfeites, na ornamentação do aquário, né? No vidro, na natureza, eles ficam grudados nas pedras, se alimentando das algas. E em troncos também, né? Porque ele tem na boca é como se fosse uma ventosa, assim, que gruda assim, né? Gruda e fica presa, é muito difícil saltar, né? Então a sucção muito forte, né? Que ajuda ele na alimentação, na hora de se alimentar de algas, né? E das fibras de troncos, né? Outro ponto, aquários pequenos são mais fáceis de cuidar. Outro mito, né? É assim, a gente vê por aí, né, que para quem está iniciando no aquarismo, é interessante iniciar com um aquário pequeno. Só que assim, vamos pensar um pouquinho. Um aquário de 50 litros comparado a um de 200 litros, a gente percebe que o volume de água que cada um consegue suportar é diferente, né? O de 50 litros de água. 100 litros, ou melhor, 200 litros, 200 litros de água, né? Então, assim, é mais fácil ter variação dos parâmetros em um aquário de 50 litros, justamente porque ele tem pouca água, em comparação ao aquário de 200 litros, né? É só você pensar de outra forma, assim, você pega, por exemplo, açúcar, um pouquinho de açúcar. Digamos que açúcar seja, estou fazendo aqui uma analogia, tá? Digamos que açúcar seja um fator que vai alterar o pH da água, fazendo com que ele fique muito alcalino, certo? Aí você pega esse açúcar, coloca em um copo de água, né, com 50 ml, né? Aí mistura uma colher de açúcar, 50 ml. Aí você vai tomar e perceber que tá no doce, né, tal. Aí você pega essa mesma quantidade de açúcar e dissolve em 1 litro de água. Quando você tomar esse litro de água, você vai perceber que quase não sentirá o gosto de açúcar, né? Vai ficar como se não tivesse nada, né? Porque a quantidade de água é maior para pouco açúcar. Então, a concentração de açúcar na quantidade de água em 1 litro é menor do que a concentração em açúcar em 100 ml de água. Apesar de colocar nos dois casos uma colher de açúcar, tá? Então, no aquário de 50 litros, é mais fácil dar pico de amônia, né? Que a amônia é tóxica para os peixes. Elas surge a partir da decomposição da matéria orgânica, né? Dá também nitrito, nitrato aumentar, né? Variar o pH, né? Porque o aquário é pequeno, aí tem lá os peixes começam a defecar, né? E vai variando os parâmetros da água. Agora, no aquário de 200 litros, demora mais para isso acontecer, né? Porque tem mais água. Se tem mais água, vai precisar de mais matéria orgânica para poder variar as concentrações, né? De amônia, nitrito, nitrato e assim vai, né? Aí, então é mais fácil fazer esse controle no aquário grande do que um aquário pequeno, né? Beleza? Então por isso que isso é mito. Quarto. Agora o quinto. É preciso remover toda a água do aquário para limpá-lo? Não. Por quê? Porque assim, o aquário ele funciona como se fosse um pequeno ali ecossistema, né? Que tem um certo equilíbrio, né? Equilíbrio de temperatura, pH, né? E se você tira toda a água do aquário, você vai tirar as bactérias que são benéficas para os peixes, né, nesse processo. E você vai desregular o sistema, porque você tirou toda a água. Então você vai ter que colocar outra água nova, que tem uma temperatura diferente da água do seu aquário, que tem um pH diferente também do seu aquário. Pode dar um choque térmico nos peixes, né, um choque de parâmetros, né, digamos assim, que vai fazer com que o peixe pode morrer, sabe? Fazer com que o peixe morra ou pegue doenças e futuramente morra, né? Por conta desse processo de limpeza radical, né, que você fez no seu aquário. Então, o correto é que você tire no máximo
50% de água do aquário, então o aquário de 100 litros tira 50 litros, né? E você reponha essa água, né, água da torneira, colocando anticloro antes de colocar no aquário, para poder... Anticloro não, é o melhor condicionador de água, né? Porque ele estabiliza o pH, tira o cloro, né? Neutraliza metais pesados e assim vai. Aí você coloca essa água no aquário e como tem 50% de água no aquário ainda, né? Você vai completar com mais 50%, não vai alterar os parâmetros de forma radical, né? Que prejudica os peixes, né? Então você vai conseguir manter o sistema em equilíbrio assim mesmo. Então por isso que não é recomendado que você tire toda a água do seu aquário, tá? Nesse processo vocês podem matar os seus peixes, então não façam isso, tá? Isso é mito. O sexto mito, é normal que os peixes durem poucas semanas? Gente, já acham que é normal pegar um peixe vivo, né, na lojinha, né? Você compra lá um peixe, coloca no seu aquário e ele dure 1 ou 2 semanas? Vocês acham que é normal? Pois não é. Não é normal. Por que não é normal? Porque o peixe ele não vive 2 semanas. Aí você pega um king, né? Que consegue viver até 10 anos em aquário. E coloca no seu aquário e ele dura apenas 2 semanas ou um mês. O que significa? Isso significa que provavelmente seu aquário não está indo bem, né? Está com algum problema que fez com que o king adoecesse e morresse, né? Então, aí o problema já é no aquarista e não no peixe, tá? Pois o peixe consegue viver até 10 anos e no aquário morreu em 2 semanas, né? Por exemplo. Ou seja, o culpado é o aquarista e não o peixe, tá? É claro que existe casos em que a gente compra peixe, né? Ele vem doente, a pessoa não percebe, né? O que já aconteceu comigo, eu comprei, acho que foi 11 Mato Grossos e um tava doente, sabe por quê? Porque eu coloquei os 11 no aquário e de repente um morreu. Então, imagina, 11 peixes, certo? Eu coloco no aquário e só um morre. O que significa? Isso significa que provavelmente estava doente, né? Porque não é possível de 11 peixes um morrer e as condições do aquário estejam erradas. Não é possível isso aí. Então, provavelmente esse peixe estava doente, né? Por isso que ele morreu, né? Aí, nesse caso, aí a pessoa não pode culpar o aquarista, né? Porque o peixe estava doente, não tem como a pessoa saber. Às vezes é difícil ver, sabe? Principalmente peixe pequeno, é difícil a pessoa perceber que o peixe está doente, né? Agora, se o peixe é saudável e tal, você coloca no aquário, ele dura pouco tempo, aí o problema tá no aquário, beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe com os amigos e deixe aquele like, beleza? Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.